pode ficar trabalhando. Bom dia. Peguem o material de vocês para copiar pau. Bora. Eu sei. Vou copiar a pauta aqui no quadro, já volto. Vai. Pontuação. Deixa eu ver. A junta de bebê, a pontuação. Professora, se você não é prova, vai passar a tarefa? Muita coisa boa da prova. É que no lugar de tarefa você tem que estudar, entendeu? É.
Estudar vamos só ver mesmo. Exatamente, a tarefa é estudar. A gente fica vendo. Não é pelo trabalho, não. Vou arrumar aqui que ficou errado o negócio, eu já coloco de volta, tá? O Gabriel disse que semana que vem ele vai pro online. Eu vou pro online, eu vou para o lugar dele. É que ele gosta de fazer prova online, entendeu? Sempre mais confortável. Eu tenho aqui minha ajuda mais. Professor, eu mudou de lugar, parece que mudou de lugar. Que moleque chato. Fala, Marcinho. Também te toca. Não faço nada. Eu presto atenção na aula de vocês. Não, eu vi nada. Ô, Gabriel. Ó, se você tá vendo a conversa deles, então você tá errado. Você tá virando lá atrás, vendo que vai meu lá atrás. Nem eu. Eu tô errado. Ah, mas essa tem ninguém. Não, certo. Não, foi bom. Gente, essas crianças de hoje em dia são muito engraçadas. Mas não, isso também, né? Acho que preciso dormir. Falta de sono. Falta de educador. Não, quer dizer, próxima hora é próxima. Não. Fica falando, né? Mas isso aí. Estudar. Isso aí é pra ver qualquer coisa. Mas a professora quer ser atenciosa. Professora, hoje você está quieta hoje? Verdade. Eu sou quieta. Hoje eu não vou estudar português, não. Vou estudar outra matéria. Vou sair das trás pra frente. Nossa, horrível esse calor. Esse calor desse troço na cara. Limite na água. Essa parece uma pessoa que eu conheço. Mas não conheço sim. Mas parece pessoa que eu nem dá pra falar aqui. Eu fiz um ano que quero. Mas eu olhar o que eles fizeram. Tá bom. É pra você parar de mais de perto. Você deve entrar no lugar, não. Eu vou deixar o lugar eu preciso ver o quadro. Não estou usando nem tudo do lado direito. Nem dá para usar. não, é melhor pegar um milhão. Teve uma vez que eu fiz um desse celular que era do outro. Não é? Mas sim, mas eu nunca tive o dedo de caneta. Não era do lado da caneta. Não vou fazer não. E ele é muito Vamos, Gabriel.
E aí você tira Posso começar? Todos copiaram a pauta? Vou fazer a chamada agora antes de começar a corrigir as questões, tá? Amanda. Ana Clara. Ana Gabriela. Ana Carolina. Ana Lisa. Catarina. Diogo. Gabriel. Murique. Isabela. Isabelle. Júlia Barreto. Leonardo. Letícia. Letícia da Silva. Lucas. Maria Clara. Luiz Henrique. Não. Luiz Henrique está presente, né? Não. Mariana. Presente. Miguel. Murilo. Nicole. Nicole. Quem que é Nicole? Rafael. Agora eu vou ver quem que fez a tarefa, tá? Eu vou perguntar aqui para os alunos online se está faltando alguém, que de repente eu tenha esquecido alguém, tá? Isabelle fez. Acho que eu coloquei no lugar errado esse negócio. É aqui. Isabela fez. Tá. Isabelle, Júlia Barreto, Lucas, Mariana, Miguel. Esqueci de alguém? Não, né? Agora aqui os online. Fala para mim o nome aqui. Seu nome. O Rafael.
Então, vamos começar a correção, tá? Peguem o material de vocês, página 13, CA de língua portuguesa. CA de gramática, língua portuguesa. Conteúdo, adjunta de nominal. Na verdade, são dois conteúdos, adjunta de nominal e o adjunta adverbial. Tá? Então, à medida que eu corrigir os exercícios, vocês aproveitam para tirar dúvida. Professor, eu não consegui fazer a número 3. Aí, presta atenção nessa questão para ver o que vocês erraram, por que vocês não chegaram naquela resposta, tá? Eu não lerei o texto, já irei na questão número 1. Sublinhe os adjuntos adnominais das orações a seguir, levando em conta as orações em que elas estão inseridas. A rede nacional. Qual é o adjunto adnominal que apareceu na letra A? Nacional. Rede é o substantivo, nacional é o adjetivo, tá? Lembrando, adjuntos adnominais, quais são? Artigos, numeral, pronome, locução adjetiva. São os determinantes. Isso. Os brasileiros. Os é o determinante. Brasileiro é substantivo. Os termos próprios. Os e próprios. Você está marcando substantivo. Não pode, tá? O substantivo é o núcleo do sintagma nominal, por exemplo. E o determinante, os determinantes que estão relacionados ao núcleo do sintagma nominal são os adjuntos adnominais. Então, artigo, o adjetivo, próprios, meus, pronome, qualquer, pronome, são os determinantes. Vocês não podem marcar o substantivo, está errado. Letra D, linguajar do técnico. Do técnico. Coloquem na frente de cada uma das alternativas o que vocês grifaram, escrevam. Letra A, adjetivo. Letra B, artigo. Letra C, adjetivo. Não, artigo, adjetivo. Escreva na frente, só um pouquinho. Faz assim. Para você saber, isso aqui é o adjetivo, tá? Faz em todos. Calma aí, eu vou voltar aqui. Eu só vou escrever para eles aqui o que é para fazer. Ó, rede nacional. Nacional é um adjetivo. Os brasileiros. Os. Aí não estou conseguindo. Os termos próprios. Os, artigo, próprios, adjetivo. O que mais? Linguajar do técnico. Linguajar do técnico. Do técnico é o quê? Locução adjetiva. Linguajar do técnico, letra D. Eu não estou conseguindo compartilhar a tela, eu vou fazer aqui para eles, só para eles entenderem. Não sei se eles entenderam. Letra
E. Protagonistas da seleção. Da seleção é o quê? Locução adjetiva. Locução adjetiva, correto. Locução adjetiva. Aê! Da seleção. Na seleção. Da seleção. Sétimo ano, tô doida. Na número 1, é para vocês fazerem assim, como eu coloquei aqui no exemplo, tá? Vocês, não estou conseguindo arrumar. Rede nacional, nacional adjetivo, os brasileiros, os. Ficou errado ainda, a geringonça. Artigo, os termos próprios. Os é artigo. Então, aqui, os termos próprios. Artigo e adjetivo. É para vocês fazerem assim, tá? Porque, de repente, vocês não saibam. Isso daqui é uma forma de ajudar. Linguajar do técnico. Do técnico é locução adjetiva. Protagonistas da seleção. Locução adjetiva. A mesma narrativa. Qual termo que é para destacar? O que mais? Narrativa. Mesma. Narrativa é o substantivo. Tá? Então, grifem a mesma. Vestiário do Maracanã. Do Maracanã. Do Maracanã, correto. E o rosto de Tite. De Tite. Oi, de Tite. O e de Tite, correto. Aqui, justo de Maracanã. Professora? Oi. Pode falar. Na F é artigo e... Só vou ver aqui um negócio. Mesma é pronome, tá? Pronome demonstrativo. A mesma, artigo e pronome. G, vestiário do Maracanã. Do Maracanã é locução adjetiva. E o rosto de Tite, O é artigo, de Tite, locução adjetiva. Sempre que tiver uma palavra determinando o substantivo e ela vir acompanhada de preposição, é uma locução adjetiva, tá? Ela está especificando, poderia ser o rosto da menina, o rosto do rapaz. Ele especifica, ele caracteriza de quem seja, por isso que é locução adjetiva. Hã? Tite é um técnico. Nós temos aqui o lançamento de uma campanha publicitária na última segunda-feira, 19, em rede nacional, traz Tite como estrela e seu inflamado discurso para os brasileiros como principal ingrediente em peça gravada nos vestiários do Maracanã. Em quais deles o autor da frase está emitindo uma opinião? Tite, estrela, Tite, com estrela e seu. Em terceiro ou no quarto? Teve alguém que respondeu inflamado e Em principal. principal. Em terceiro e no quarto. Sim, a resposta do pontinho do número 2 é inflamado e principal. Está caracterizando o discurso, isso. Está caracterizando que tipo de discurso foi feito por Tite. Ele foi um discurso inflamado. E principal está caracterizando o ingrediente. Que tipo de ingrediente foi esse? Paty, estou ligando da estrada com meu celular novo. Mike. Tome cuidado, Paty. Acabaram de falar no rádio que tem um maluco dirigindo na contramão dessa estrada. Paty, um maluco? Eu diria que são centenas.
Explique o que torna a piada engraçada. Ela é o quê? Ela que era o maluco no pedaço, né? Ela que era a motorista. Ela não percebeu que era ela que estava andando na contramão. Oi? Ela era uma maluca no pedaço? Pensei que fosse o Smith. Isso, ele, tá certo. Ele. Ele. Mas pode ser mulher, né? Pode ser. Aqui na resposta está ele. Por isso que ele falou, aí eu, para mim era mulher mesmo, mas ele falou, aí eu vi aqui a resposta é ele, tá? Ele que estava andando na contramão. Como você percebeu que Paty é quem está na contramão? Pois ela disse que Ele estava andando e viu que estava todo mundo andando errado, então, na verdade, ela não se tocou que era ela. Cite 2 infrações de trânsito cometidas por Paty nessa piada. Usando o celular e dirigindo na contramão, correto. Transcreva os adjuntos adnominais da expressão meu celular novo. Identifique a classe de palavras a que eles pertencem. Meu possessivo está indicando a posse do celular, né? Novo adjetivo. Está caracterizando que o celular é novo. Ele poderia ser usado, ser velho. Meu e novo. Coloquem meu, pronome possessivo, e novo, adjetivo. Qual alternativa apresenta um adjunto adnominal? Estou ligando um maluco, tome cuidado, Paty, eu diria que. Oi? Estou ligando. Um maluco, estou ligando é verbo. Não pode. Um maluco. Ó, tem a palavra maluco, que é um substantivo, e um que é artigo, tá? Então, é esse que é o adjunto adnominal. Segundo item. Você já assistiu uma maluca no pedaço? Não? Ah, não. A lanterna do mestre. Um mestre zen e seu discípulo andavam ao longo de um caminho em meio à escuridão da noite. O mestre segurava uma lanterna. Mestre, perguntou o discípulo, é verdade que você pode ver no escuro? Sim, é verdade. Então, para que esta lanterna? Para que os outros não esbarrem em mim. Quais os adjuntos adnominais que aparecem na frase? O mestre segurava uma lanterna. O e uma. O e uma, correto? O, artigo, né? E uma. Para que servem os adjuntos adnominais na frase analisada? Em sua opinião, há diferença de sentido entre eles? Explique sua resposta. Olha, pode ser uma de. Ele está segurando uma lanterna, pode ser uma de artigo. Sim. Quando nós falamos em artigo, nós temos a classificação de artigos definidos e indefinidos. Eu não defino que tipo de lanterna seria essa. Ela está indefinida, né? Agora, se eu falo o mestre, eu estou especificando que mestre seria esse. Então, seria mais ou menos nessa definição. O define, é um artigo definido. O, a, os, as são artigos definidos. E uma, uns, umas são artigos indefinidos, quando eu não defino a qual substantivo se refere. Então, no caso aqui, você não consegue especificar que tipo de lanterna seria. E até poderia ser a quantidade, né? Mas se você vai segurar 2 lanternas, vai segurar uma, né? Não faz sentido. Então, os adjuntos adnominais têm como função modificar seus respectivos núcleos. Coloquem aí. Os adjuntos adnominais têm como modificar seus respectivos núcleos.
Ponto. No primeiro caso, define o termo mestre. Quem é esse mestre que apareceu no texto? Está no texto. Quem é o mestre? Zen. Então, definiu que mestre é esse? É o mestre Zen. Não é um mestre qualquer. Se fosse um mestre e não tivesse nenhum termo especificando esse mestre, teria que ser o artigo indefinido. Mas a partir do momento que se especifica qual mestre seria, qual mestre é, aí eu uso o artigo definido. Agora, a lanterna não aparece definida. Poderia colocar a lanterna, sei lá, eu não sei o nome de marca de lanterna. Um celular eu não defino que celular é esse. Agora, se eu falo um celular Samsung, um celular Motorola, aí seria o e não um. Tá? Então, eu uso o artigo indefinido quando eu não consigo identificar, determinar qual substantivo seria esse em específico. Agora, quando eu determino o substantivo específico, eu uso o artigo definido, tá? Então, no primeiro artigo, define que mestre é esse, que é Zen. E a lanterna não foi bem definida, porque não se sabe que lanterna seria essa, não foi definida. É uma lanterna. É, se tivesse a marca, aí seria artigo definido. Ou no contexto, né? No contexto ali, o mestre segurava a lanterna na mão, uma lanterna. Neste período, não está especificando que mestre seria. Mas no contexto já apareceu, você já sabe quem que é ele, ok? Número 5. São exemplos de adjuntos adnominais. O trecho as palavras são: depois de, o, eletrônico, editora, americana e uma. Quais vocês assinalaram? Eletrônico, correto. Que mais? O, correto. Americana, uma. Correto. Editora não é porque é substantivo. E depois de, preposição, né? Vai indicar alguma coisa aqui. Elabore 2 frases com verbo intransitivo e 2 com verbo transitivo. Depois de não é. Tem preposição aí. Hã? É pessoal, mas eu quero saber se vocês classificaram corretamente. Não é qualquer verbo que vocês podem colocar para ser transitivo e intransitivo. Eu coloquei, eu gosto, intransitivo, eu gosto. Está errado. Está errado. Isso daí não é intransitivo, é transitivo. Eu falei transitivo. Ah, tá, eu não ouvi. Então, coloquem aí. Intransitivo, o gato morreu. Quem mais? Isso aí também. Ele só pensa em Covid. Quem mais? Professora, eu dormi cedo. Intransitivo. Intransitivo. Eu quero transitivo agora. Hã? Comprou um carro. Ela deu um presente para a Bruna. Correto. Ele foi ao shopping. Correto. Pessoal, eles deram alguns exemplos e eu repito para vocês. Intransitivo. Se fosse lá, ela que saiu de casa. Intransitivo do mesmo jeito, tá? Vamos para a página 16 agora. Sublinhe os adjuntos adverbiais no trecho do verbete enciclopédico a seguir. Tarsila do Amaral estudou em colégios paulistanos e depois, em 1902, no Sacré-Cœur, sei lá como fala esse negócio, de Barcelona. Eu quero que vocês destaquem, na verdade, vocês já destacaram, né? Eu quero saber o que vocês destacaram, quais foram os termos
que são classificados como adjuntos adverbiais. Depois, em 1902, no Sacré-Cœur e de Barcelona. Ó, em colégios paulistanos, ficou faltando esse. Depois, em 1902, no Sacré-Cœur, sei lá, Cœur, e de Barcelona. Vocês só não marcariam, Tarsila do Amaral estudou. E, que é a conjunção. Ó, em colégios paulistanos é classificado como adjunto adverbial de lugar. Coloque embaixo aí para vocês saberem. Lugar. Depois, tempo. Em 1902, tempo. No Sacré aqui, Sacré, lugar. E de Barcelona, lugar. Leia o trecho do verbete de Tarsila do Amaral e assinale os alternativos em que há um adjunto adverbial. Casou-se pela primeira vez. Dedicou-se à modelagem em 1916, no ateliê do escultor sueco radicado em São Paulo, William Zade. No ano seguinte, estudou pintura com o acadêmico Pedro Alexandrino e inaugurou seu primeiro ateliê. Quais são adjuntos adverbiais? Letra A, a modelagem, em 1916, em São Paulo. No ano seguinte, seu primeiro ateliê. É tudo? B, C, D. A, não. Esse A modelagem vai entrar como objeto indireto. Hã? B, C, D. O E não, tá? Ó, seu primeiro ateliê, o que seria aqui? Seu seria um determinante, ou seja, um adjunto adnominal. Primeiro, adjunto adnominal. Ateliê seria o núcleo do sintagma nominal, né? E a modelagem, por mais que tenha preposição aqui, a junção do artigo mais a crase, a junção do artigo mais a preposição, que é a crase, quem se dedica a alguma coisa. Então, é complemento do verbo. Não pode ser adjunto adverbial, correto? Certo. Respostas D, C, D, B, C, D. Número 3. Com base na frase, ao se deparar com o perigo, ela agiu calmamente. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Calmamente é um adjunto adverbial de modo verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. O adjunto adverbial calmamente modifica a palavra perigo? Falso. Ela modifica qual palavra? Agiu. Modifica o verbo, tá? Então, é falsa, a letra B. Calmamente é um adjunto adverbial de tempo? Falso. Advérbio de? Modo, correto. Então, é falsa. Letra D. O adjunto adverbial calmamente modifica o verbo agiu? Já respondi, sem querer. O adjunto adverbial calmamente modifica a forma verbal de parar-se. Falso. Se modifica o verbo agiu, não modifica. Não dá para modificar o outro verbo. Hã? Em qual das alternativas o adjunto adverbial modifica um adjetivo? Todos estavam bastante ansiosos. Ontem trabalhamos bastante. Olha só. Letra A. Todos estavam bastante ansiosos. A palavra bastante está caracterizando o verbo estar ou o adjetivo ansioso. A caracterização de todos. Ansiosos. Está modificando o adjetivo. Então, é essa que é a correta. Ontem trabalhamos bastante. Bastante está caracterizando o verbo. Modificando o verbo trabalhamos. Então, letra A. O adjunto adverbial na tela exprime circunstância de modo, lugar, tempo ou intensidade? Lugar. Lugar.
Esse adjunto adverbial modifica a expressão o sol ou a locução verbal vai nascer? O sol. Vai nascer. O sol é substantivo, ele só modifica advérbio, adjetivo ou verbo, tá? Número 6. Reescreva o trecho a seguir, retirando todos os adjuntos adverbiais. A história que estou prestes a contar se passa em 1931, sob os telhados de Paris. Aqui você conhecerá um menino chamado Hugo Cabret, que certa vez, muito tempo atrás, descobriu um misterioso desenho que mudou sua vida para sempre. Gabriel, acorda. Pode falar. A história que estou prestes a contar passa sobre telhados. Você conhecerá um menino chamado Hugo Cabret, que certa vez descobriu um misterioso desenho que mudou sua vida. Ó, fica assim, tem que eliminar os adjuntos, né? A história que estou prestes a contar se passa sobre os, se passa. Você conhecerá um menino chamado Hugo Cabret, que descobriu um misterioso desenho que mudou sua vida. Então, o que vocês deveriam eliminar no texto? Em 1931, sob os telhados de Paris, e certa vez, muito tempo atrás. E aqui? Aqui também. Não, tem que tirar tudo. Tem que tirar tudo. Então, o que tira? Marquem aí no texto de vocês as palavras que é para retirar, se vocês não reescreveram. Em 1931, sob os telhados de Paris, aqui, certa vez, muito tempo atrás. E para sempre. Tirou tudo? Em 1931, sob os telhados de Paris, aqui, certa vez, muito tempo atrás, para sempre. Ao comparar sua reescrita com o texto original, o que mudou? Não foi especificado nada, não houve especificação de nada, nem de tempo, nem de modo, nem de lugar. Ficou um texto pobre, sem informação, quebrado. A história que estou prestes a contar se passa. Mudou a forma de entendimento. Assim, a história que estou prestes a contar se passa. O texto perdeu as especificações em relação às circunstâncias de tempo e lugar. Pensa, vocês vão escrever um texto contando uma história que passou lá 100 anos atrás. Aí vocês não colocam o que foi, em que ano que aconteceu isso, como que era o lugar naquela época. Porque ocorreu mudança, se a gente for pensar, mudança de tempo e de muita coisa, né? Lugar e... Aí, como que você vai especificar o texto? Fica estranho, fica pobre, né? É a mesma coisa você assistir uma série de época e na série de época não tem nada que lembre aquele momento. Então, ele fica sem especificação de tempo e lugar. Ô, Pro, Oi. o que tem que tirar mesmo? Você tem que tirar todas as palavras que apareceram no texto que está na número 6, aquele texto que está em roxo, no início da questão. Você tem que retirar as expressões. Em 1931, sob os telhados de Paris, aqui, pode destacar no texto, depois você reescreve. Tá. Certa vez, muito tempo atrás e para sempre. Tá bom, obrigada. De nada. Então, o que ficou faltando? O texto perdeu suas especificações em relação às circunstâncias de tempo e lugar.
Quanto aos adjuntos adverbiais eliminados no trecho, quais deles causaram maior prejuízo para a compreensão do texto? Em 1931, integrados de Paris. Em 1931, e sob os telhados de Paris. O que aconteceu com isso? A falta desses dois elementos deixou o início do texto sem continuidade, quebrado, sem continuidade necessária para a compreensão adequada da informação. Então, a falta desses dois elementos no texto deixou o texto sem continuidade necessária para a compreensão adequada da informação. Essa quebra deixa vocês perdidos, né? Principalmente no texto. Se você não consegue localizar nada, você vai se perder ali no texto, você não vai conseguir entender muita coisa. Falta informação. Número 7. Assinale as alternativas em que houve mudança de sentido da frase ao se mudar de lugar o adjunto adverbial aqui. Você conhecerá aqui um menino chamado Hugo Cabret, que certa vez, muito tempo atrás, descobriu um misterioso desenho que mudou sua vida para sempre. Você conhecerá um menino chamado Hugo Cabret, que aqui, certa vez, muito tempo atrás, descobriu um misterioso desenho que mudou sua vida para sempre. Você conhecerá um menino chamado Hugo Cabret, que certa vez, muito tempo atrás, descobriu aqui um misterioso desenho que mudou sua vida para sempre. Olha, eu acho que Letra A e o B. Letra B e letra C. Tá? Deixa eu ver aqui. Ó. Letra B e letra C. Tendo em vista a mudança de lugar do adjunto adverbial aqui, que palavra esse advérbio modifica em qual dessas versões a seguir? Aqui você conhecerá um menino chamado Hugo Cabret, que certa vez, muito tempo atrás, descobriu um misterioso desenho que mudou sua vida para sempre. Aqui, o advérbio apareceu iniciando a sentença, ok? Você conhecerá um menino chamado aqui Hugo Cabret, que certa vez, muito tempo atrás, descobriu um misterioso desenho que mudou sua vida para sempre. Você conhecerá um menino chamado Hugo Cabret, que certa vez, muito tempo atrás, descobriu aqui um misterioso desenho que mudou sua vida para sempre. Descobriu é o item 1, 2 ou 3? 3, correto. Conhecerá. E o segundo, chamado. Na hora que eu for falar de pontuação, eu vou voltar nesse item aqui, tá? Por isso que eu não me estendi. Tem a ver a colocação da vírgula. Você pode ver se aqui apareceu próximo de qual? Você conhecerá. Então, está modificando o verbo conhecerá. Na sequência, tem você... Na número 2, cadê? Chamado aqui. Então, chamado aqui está intensificando o verbo chamado. É o que está mais próximo, o termo que está mais próximo. Então, quando você coloca aqui, a palavra ela vai se referir ao termo mais próximo, no caso, os verbos. Ele vai modificar o sentido dos verbos. Ficou a sequência 3, 1, 2. Como você classificaria o adjunto adverbial em zoom no trecho? Na tela, o sol logo vai nascer e você será levado em zoom até uma estação de trem no meio da cidade? Em zoom. Que seria isso? Que sentido teria? Modo, em zoom. É o modo que você será levado, é a forma que você será levado, em zoom. Adjunto adverbial de modo. Observe as duas frases a seguir. Chegou a noite.
chegou à noite. Qual que foi a diferença entre uma e outra? Além da parte gráfica. À noite, quer dizer que à noite ela caiu. É o sujeito. Na número 1, à noite é o sujeito da oração. À noite chegou. Só houve o quê? Inversão sintática. O sujeito apareceu depois do predicado. Tá? Só um pouquinho. Isso aqui é inversão sintática. Isso daqui é o sujeito da oração. E isso daqui é o predicado. Então, a inversão sintática ocorre quando? Eu coloco o sujeito depois do predicado. Agora. Eu não sei quem chegou. Eu não sei quem é o sujeito. Aqui é o predicado, né? Esse aqui vai funcionar como adjunto adverbial de tempo. E isso aqui é o verbo. Então, intransitivo. Indeterminado sujeito. Eu estava mostrando para eles aqui no quadro, deixa eu ver. Vou colocar aqui para vocês. Esperem um pouquinho, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Ó, a noite chegou. Ocorreu o quê? Uma inversão sintática. Seria mesmo que a noite chegou. Nós temos aqui o sujeito e o predicado. Isso aqui é um verbo intransitivo, tá? À noite chegou o verbo intransitivo. Agora, quando eu falo com essa crase aqui, quer dizer o quê? Que eu tenho o verbo intransitivo, ele continua intransitivo, e eu tenho aqui o adjunto adverbial de tempo. Oh, que coisa! Adjunto adverbial de tempo. É isso aqui. A transitividade continua a mesma. Continua um verbo intransitivo aqui. O verbo continua intransitivo. Oh. E não tem sujeito. Quem chegou? Eu não sei quem chegou. Agora aqui eu sei quem chegou, à noite. Tá? Então, no item 1, à noite é o sujeito. E no item 2, eu não consigo determinar quem foi esse sujeito que chegou.
Então, coloquem aí na letra A. Em 1, foi a noite que chegou. E em 2, alguém chegou durante a noite. Na letra A. Em 1, no primeiro caso, né? A noite que chegou. E no segundo caso, alguém chegou durante a noite. Esse sujeito não foi determinado, tá? Letra B. Classifique sintaticamente os termos destacados. A noite funciona como sujeito da oração e a noite com o crase funciona como adjunto adverbial de tempo. Foi o que eu coloquei ali para vocês. Adjunto adverbial de tempo. E o outro é sujeito da oração. Acorda. Você quer tomar água? Você quer tomar água? Não ouvi. Adjunta adverbial de modo. Número 11. Qual das duas alternativas em destaque funciona como adjunta adverbial? A tarde foi bem agitada, sairemos à tarde. Letra A ou letra B? Letra B. A tarde da letra A é sujeito da oração. A tarde da letra B é adjunta adverbial de tempo. Vocês podem ver que tem a crase aí, para nem tirar dúvida de vocês. Para vocês não terem nem dúvida na hora de marcar. Um dos motivos de haver ambiguidade, ou seja, mais de um sentido possível em uma frase, é a localização da adjunta adverbial. Ou seja, veja um exemplo a seguir. Pessoas que leem romances de aventura frequentemente têm sonhos espetaculares. Explique a ambiguidade presente na frase. São mais de um sentido, né? São 2 sentidos aqui nessa frase. Quais seriam? Eu não entendi. Em um dos sentidos, as pessoas estão frequentemente lendo romances de aventura. No primeiro caso de sentido, em um dos sentidos, as pessoas estão lendo frequentemente romances de aventura. É o romance de aventura. Está especificando que tipo de romance é esse. A frequência dessas pessoas de lerem esse tipo de livro. Em outro caso, as pessoas que leem romances de aventura estão tendo sonhos espetaculares. Frequentemente. Tá? Então, no primeiro caso, são as pessoas que leem romances de aventura. E no outro caso, elas leem romances de aventura e estão tendo sonhos espetaculares por conta disso. A letra B. Quais vocês marcaram? 1, 2, 3, 4 ou 5? 1, 2 e 3. Tá? Vocês podem observar que o frequentemente apareceu em posição diferente, né? Frequentemente apareceu após o verbo ler. Frequentemente apareceu após o adjetivo espetaculares. E frequentemente apareceu no início da sentença. Antes do sujeito da oração. Oi. 1, 2 e 3. Agora assinale a alternativa com as frases em que o adjunto adverbial frequentemente se refere diretamente ao verbo ler. Qual que se referiu diretamente ao verbo ler? Já respondi, né? Número 1. Sentada aqui. Perguntou, né? Eu estou aqui no número 13. É de marcar, X. Está perguntando, está retomando a questão da letra B.
Eu não analisei o frequentemente, onde que apareceu o frequentemente? Está intensificando qual palavra da sentença? Agora aqui é para você identificar, assinale quais adjuntos adverbiais destacados em que modifica a palavra ler. Não. Então, o item número 13 é para vocês marcarem somente um. Marcarem X, somente um. As praias brasileiras no Nordeste. No Nordeste, que tipo de adjunto adverbial é classificado? Adjunto adverbial de lugar, correto. Naquele dia tudo ficou mais claro. Adjunto adverbial de tempo. Ficamos bastante contentes com a notícia. Adjunto adverbial de intensidade, correto. Acabou, só que não, né? Agora vocês vão pegar a página 20 e eu vou falar a questão da vírgula. Na verdade, no exercício anterior já apareceu a vírgula. E por isso que altera também o sentido da frase, tá? A vírgula, espera que eu vou explicar aqui. A vírgula, ela exerce função sintática tanto quanto o sujeito, predicado, verbo, complemento, tá? Ela exerce função sintática. Então, a posição da vírgula de forma inadequada vai ocorrer o quê? Um problema de compreensão do texto. Então, qual que é a regra básica da pontuação em relação aos adjuntos adverbiais? Vocês podem usar adjuntos adverbiais no início do período, antes do sujeito da oração. Vocês podem utilizar dentro do período, entre o sujeito e o predicado. E vocês também podem usar após o predicado, que é o mais comum. É o mais comum utilizar após. Por exemplo, chegou à noite. Tem crase após o verbo chegar para separar o adjunto adverbial do verbo? Não, porque não precisa. Eu só utilizo vírgula quando o adjunto adverbial aparecer no início do período, antes do sujeito da oração, ou entre o sujeito e o predicado. Eu uso vírgula. Após o predicado, eu não coloco, tá? Então, aqui está dizendo, no início da oração, a vírgula é obrigatória. No meio da oração, a vírgula é obrigatória. E quando que não é obrigatória? No final da sentença. Então, tem os casos. À noite, ela lê o livro, à noite separada por vírgula. Ela, à noite, lê o livro. Porque se nós temos ela, sujeito, e lê o livro, predicado, à noite está entre o sujeito e o predicado. Aí eu preciso colocar vírgula, tá? E ela lê o livro, à noite não se coloca vírgula, que é o básico, tá? O que nós utilizamos mais? O adjunto adverbial após o verbo. Aí eu não coloco. Então, tem aqui exemplos. O motorista dirigia o veículo com atenção. É o modo que ele dirigia o veículo. Então, não precisa de vírgula. Com atenção, vírgula. O motorista dirigia o veículo. Com atenção está no início da sentença, antes do sujeito da oração, e foi isolado por vírgula. O motorista, com atenção, dirigia o veículo. Está entre o sujeito e o predicado, portanto, foi isolado por vírgula. Quando que ela é facultativa? Se o adjunto adverbial for de curta extensão, por exemplo, cedo, hoje, não é curto, a palavra não é curta, cedo, ela pode ser facultativa. Então, por exemplo, ontem, Carlos chegou atrasado na escola. Ontem é uma palavra curta, apareceu no início da sentença e ela não precisa ser separada por vírgula. Então, isso daqui de ser facultativo, que você pode utilizar ou não há obrigatoriedade, fica a critério de quem escreve. Quem escreve vai escolher se acha melhor colocar vírgula ou não. É como se fosse o estilo de quem escreve. Não é obrigatório. Agora, o que é obrigatório é entre sujeito e predicado, separar por vírgula, e no início da sentença,
quando a palavra for mais extensa. Não tem muito o que falar desse exercício, tá? O que tinha que falar eu já falei para vocês. Agora vocês farão os exercícios do material. É bem simples, não tem o que eu falar. Vocês têm que fazer exercício para vocês entenderem. Ah, esse daqui eu fiquei confuso, eu não sei como fazer. Aí vocês perguntam para mim, tá? Então podem começar a fazer página 20 até a página 25. Dando tempo, eu corrijo ainda hoje, tá? Podem fazer. 10h28. Pode ir. Por favor. Oi. Nossa história tem escritor. Hã? Nossa história tem escritor. Não sai, É capaz de jogar aqui. Você não mexe com o coordenador, alguma coisa assim? Não sei. Eu acho que com o coordenador. Não, coordenador é uma coisa, escritor é outra. Não, inspetor. Ah, não, é assim, o rapaz e menino que fica ali na frente. Seria isso. Passando álcool na mão e aferindo a temperatura. Pode. Eu vou chegar na frente. Com certeza esse cara tem. Esse vai ter Na U vai marcar duas, né? Na U vai marcar duas, né? Tem duas. Pode ir. Hã? Mais preposição? Mais? Na é a junção da preposição em mais o artigo feminino a.
Pode. Não, eu tenho uma média de assistidos lá, só que o problema é que eu não participo por esse motivo. Não entendi. Não, eu tenho uma média de assistidos, só que o problema é que eu não participo. Então, assim, não mudou nada. Eu comecei em 2015 e em um ano dele, né? E enrolando por dia. Tá bom. Eu não entendi, a bem minha.
Essa é a Não, aí não precisa, está no final. Coloca sempre esse plástico aí. Aqui está errado. Uhum.
Aí assim, ela deixou de usar no momento 1606 fotos para melhorar os desenhos cada vez. Como? É assim, ela deixou de usar 1600, não. Ela deixou de usar em um ano. Aí você tem que deixou de usar em um ano, aí você tem que colocar entre vírgula. Em um ano, entre vírgula, aí você vai colocar 1618. Aí fica legal. Pode. Só um pouquinho. Esse meu computador tá Santo Vai, hein? Escreva para as alternativas a seguir um período para cada posição de adjunto adverbial, no início, no meio e no fim. Atente para a obrigatoriedade ou não da vírgula. Você vai ter que colocar a expressão na semana passada, a expressão com muita dedicação, durante o dia, naquela tarde, pouco depois. Você vai ter que colocar dentro do período frasal. Por exemplo, minha mãe comprou várias frutas. Você vai ter que escrever na semana passada, vírgula. Minha mãe comprou várias frutas. Minha mãe, na semana passada, comprou várias frutas. As expressões adverbiais que apareceram, você vai ter que isolar por vírgula. No meio e no início. E no final, não. Vai ter que escrever 3 vezes a mesma frase. Assim, por exemplo, para você separar os advérbios que depois
Em seguida, reescreva os períodos colocando a adjunta adverbial em outras duas posições. Vai ter que reescrever igual os exercícios, tudo igual. É tudo a mesma coisa, tá?
Vou começar a corrigir, ok? Não. Número 1. No primeiro parágrafo, a respeito da expressão no mundo dos monstros, é correto afirmar que letra A é uma adjunta adverbial de tempo, é uma adjunta adverbial de intensidade, é uma adjunta adverbial de lugar, a vírgula que separa o adjunto adverbial é facultativa, a vírgula que separa o adjunto adverbial é obrigatória. C, letra C de cachorro e E de escola. Ela é obrigatória. Eu queria achar aqui no texto para eu mostrar para vocês. No mundo dos monstros está iniciando o período. No início do período, a vírgula é obrigatória, tá? E é uma adjunta adverbial de lugar, correto. Letra C e letra E. No trecho, o programa infantil foi exibido, a expressão em destaque é classificada como letra A, predicado, B, adjunta adverbial, C, sujeito, D, núcleo do sujeito, E, núcleo do predicado. Sujeito. Número 3. Assinale 2 exemplos de adjuntos adverbiais presentes no texto. Letra A, criaturas desenhadas. B, por crianças. C, na TV Cultura. D, em canal do YouTube. E, o programa infantil. Letra C e letra D de dado. Na é preposição. É a junção da preposição em mais o artigo feminino singular a, tá? Vira contração, junta tudo e forma uma outra palavra. Ou é artigo, ó. Hã? Calma aí um pouquinho. Ó. Na é a junção de em mais a. Em é preposição e a é artigo. Tá? Entendeu, mas não compreendeu? Assinale 2 exemplos em que a vírgula na adjunta adverbial é facultativa. Letra A, no mundo dos monstros. B, agora. C, uma menina metade de monstro. D, ali. E, uma lata de lixo. Letra B, agora. E letra D, ali. Por que facultativa? Se você escolhe se vai ter. Ela é uma palavra curta, né? Uma expressão curta, portanto, ela pode ser escolhida se coloca vírgula ou não. 5. Assinale 2 exemplos de adjuntos adverbiais em que a vírgula é desnecessária. É a segunda e a quarta. No espetáculo e no monstruoso mundo. Segunda e a última. 6. Acrescente vírgulas nas frases a seguir quando necessário. O professor, na próxima semana, aplicará prova nesta turma. Coloca vírgula ou não? Na próxima semana. Então, vocês isolam por vírgula, colocam antes e depois, na próxima semana. No Rio de Janeiro choverá muito neste fim de semana. Facultativo. No Rio de Janeiro não é facultativo, é obrigatória. Tá? Coloquem vírgula após janeiro. Letra D. Júlia nasceu no interior do estado. Não é desnecessária. O funcionário da loja, com muita atenção, atendeu a solicitação do cliente. Com muita atenção, vocês devem isolar por vírgula, antes e depois, tá? Porque está entre o sujeito e o predicado. Em frente à porta central do hotel, havia muitos fãs do cantor. Em frente à porta central do hotel.
Em frente à porta central do hotel, é isolada por vírgula, tá? É uma expressão que indica lugar. Jairo mora em uma casa confortável. Desnecessário. G. Com certeza ele se dará bem no teste. Com certeza. Com certeza, isolado por vírgula. Então, vocês deveriam isolar por vírgula. Na próxima semana, no Rio de Janeiro, com muita atenção, em frente à porta central do hotel, e com certeza. Então, o que não marcaria vírgula? Letra C e letra F, porque está no final da sentença. Número 7. Leia os títulos de notícia a seguir e faça o que se pede. Brasil encara a Bélgica e busca vitória por vaga na fase final da Liga das Nações. Letra A. A expressão classificada como adjunto adverbial é Brasil, a Bélgica e busca vitória na fase final da Liga das Nações. Na fase final da Liga das Nações. É o último elemento a ter marcado X. Letra B. Proponha duas reescritas para o título, mudando a posição do adjunto adverbial. Atente para a utilização da vírgula. Na fase final das Ligas das Nações, vírgula. Daí coloca essa frase. Aí, Brasil encara a Bélgica. Vírgula, na fase final da Liga das Nações. Vírgula. Em busca de vitória por vaga. Só um pouquinho. Alguém acenou aqui o que vocês querem? Pergunta? Ah, tá. Beleza. Na letra B fica desta forma. Na fase final da Liga das Nações, vírgula. Brasil encara a Bélgica e busca vitória por vaga. Então, no início da sentença, isolado por vírgula. Ou entre o sujeito e o predicado, isolado por vírgula. Brasil, vírgula. No final da Liga das Nações, vírgula. Encara a Bélgica e busca vitória por vaga. Tá? Então, são dois casos. No início e no meio, entre o sujeito e o predicado. Isolado por vírgula. Brasil conquista ouro e prata em campeonato mundial militar de vôlei. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Brasil é adjunto adverbial? Falso. O adjunto adverbial é a expressão em campeonato brasileiro, em campeonato mundial militar de voleibol? Verdadeiro. Hã? Não, né? A expressão em campeonato mundial militar de voleibol poderia estar no início da frase? Sim, verdadeiro. Sim, verdadeiro, mas ele teria que ter vírgula, ok? Sim. Se a expressão em campeonato militar de vôlei estivesse no início da frase, a vírgula seria obrigatória? Já respondi, né? Verdadeiro. No início é obrigatório. No final... Opcional. Está dizendo opcional. Obrigatório. Opcional é a última. Se a expressão em campeonato mundial militar de vôlei estivesse no início da frase, a vírgula seria opcional? Falso. A ordem ficou falso, verdadeiro, 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 falso. Então, a primeira e a última são falsas. As demais, verdadeiras. Proponha duas reescritas para o título mudado, mudando a posição do adjunto adverbial. Atente para a utilização da vírgula. Então, Brasil, vírgula, em campeonato mundial militar de vôlei, vírgula, conquista ouro e prata. Em campeonato mundial militar de vôlei, vírgula, Brasil conquista ouro e prata. Número 8. Qual é a sua opinião sobre a atitude da empresária Fernanda Cortez? É pessoal, tá?
O que vocês colocaram? Como diminuir o impacto no meio ambiente com hábitos simples? A empresária Fernanda Cortes é autora do projeto Menos um Lixo, que ajuda pessoas e empresas a serem mais sustentáveis. Em 2015, a empresária Fernanda Cortes criou um projeto Menos um Lixo para ajudar pessoas e empresas a repensarem hábitos simples que impactam o meio ambiente. Em um ano, ela deixou de usar 1.618 copos plásticos, que demorariam 200 anos cada para se decompor. Na opinião de Fernanda, a gente acha que joga as coisas fora, mas o fora é o próprio mundo. Então, aqui, qual é a sua opinião sobre a empresária Cortes? O que ela fez? É importante, né? Porque ela fez ela trouxe uma ideia que acarretaria em uma poluição muito grande só naquela empresa. Então, à medida em que as pessoas adotam garrafas, copos, que podem ser utilizados novamente, ser lavados, então isso ocorre o quê? Menos impacto no meio ambiente. Então, ela pensou nesse sentido. Em sua escolha, há algum projeto que vise a melhoria do meio ambiente? Escolha não, escola. Aqui não. Sim. Ah, tá. Número 9. Sobre o título lido, é correto afirmar que, letra A, as expressões em 2015 e em um ano são adjuntos adverbiais? Sim. Sim. São adjuntos adverbiais de tempo. A vírgula é opcional nas expressões em 2015 e em um ano? São opcionais? Não, são obrigatórias as vírgulas. A vírgula é obrigatória nas expressões em 2015 e em um ano? Sim. A expressão meio ambiente é um adjunto adverbial? Não. Deveria ter sido utilizada a vírgula antes da expressão o meio ambiente? Não. Então, letras A e letra C. Na número 10, vocês deveriam fazer a reescrita. Então, eu vou falar como fica. E quem não fez, faça, tá? Em 2015, a empresária Fernanda Cortes criou o projeto Menos um Lixo para ajudar pessoas e empresas a repensarem hábitos simples que impactam o meio ambiente. Então, vocês deveriam colocar após o verbo em 2015. Isolar por vírgula. Então, ficaria da seguinte forma. A empresária Fernanda Cortes criou, vírgula, em 2015, vírgula, o projeto Menos um Lixo para ajudar pessoas e empresas a repensarem hábitos simples que impactam o meio ambiente. Pode ser. Só que o que você teria que colocar? A empresária Fernanda Cortes criou o projeto Menos um Lixo em 2015. Tem que colocar vírgula. Em um ano, ela deixou de usar 1.618 copos plásticos, que demorariam 200 anos cada para se decompor. Ela deixou, vírgula, em um ano, vírgula, de usar 1.618 copos plásticos, que demorariam 200 anos cada para se decompor. Ela deixou, vírgula, em um ano, vírgula, de usar 1.618 copos plásticos. Oi? Ela deixou de usar 1.618 copos plásticos de um ano. Faltam 6 minutos. Vamos terminar. Até dar 11h20 eu estou corrigindo. Número 11. Escreva para as alternativas a seguir
um período para cada posição de adjunta adverbial no início e no meio e no fim. Atente para a obrigatoriedade ou não da vírgula. Letra A. Na semana passada, minha mãe comprou várias frutas. Então, vocês podem reescrever do jeito que está aqui, em vez de colocar o traço, coloquem a vírgula, tá? Por quê? Porque ela, aqui é uma adjunta adverbial que está iniciando o período. Na semana passada, vírgula. Minha mãe comprou várias frutas. Esse é o primeiro caso, tá? Pode ser no início, meio e fim. É para escrever nessa sequência, início, meio e fim. Minha mãe, vírgula, na semana passada, vírgula, comprou várias frutas. Minha mãe comprou várias frutas na semana passada. Então, o primeiro caso é isolado por vírgula porque está aí no início da sentença. O segundo caso é isolado por vírgula porque está entre o sujeito e o predicado. Ele é chamado de intercalado. E, no segundo caso, não se coloca vírgula porque está no final da sentença. Os profissionais desde ontem atenderam meu amigo com muita dedicação. Com muita dedicação, vírgula. Os profissionais deste hospital atenderam meu amigo. No início do período, isolado por vírgula, correto? Os funcionários deste hospital, vírgula, com muita atenção, vírgula, atenderam meu amigo. Então, entre o sujeito e o predicado, a adjunta adverbial tem que ser isolado por vírgula. Os funcionários deste hospital atenderam meu amigo com muita dedicação, sem vírgula, porque está no final da sentença. É desnecessário. Posso continuar? Durante o dia, visitamos os pontos turísticos da cidade. Durante o dia, vírgula, visitamos os pontos turísticos da cidade. Visitamos, vírgula, durante o dia, vírgula, os pontos turísticos da cidade. Visitamos os pontos turísticos da cidade durante o dia. Aqui sem vírgula, porque está no final da sentença. Naquela tarde, fui ao supermercado comprar suprimentos. Naquela tarde, vírgula. Fui ao mercado comprar suprimentos. Fui naquela tarde, coloquem naquela tarde, isolada por vírgula, a expressão, ao supermercado comprar suprimentos. Então, quer dizer o quê? Que eu posso colocar o adjunto adverbial entre o sujeito e o predicado e entre verbo e complemento. Eu posso colocar, só que eu tenho que separar por vírgula. Fui ao mercado comprar suprimentos naquela tarde, não isola por vírgula. Pouco depois, ela avistou a menina. Pouco depois, vírgula. Ela avistou a menina. Ela, vírgula. Pouco depois, vírgula. Oh, eu esqueci, falei errado. Ela avistou, vírgula. Pouco depois, vírgula. A menina. Ela avistou a menina pouco depois. Então, aqui ocorreu de colocar o adjunto adverbial entre o verbo e o complemento verbal. Gabriela. Número 12. Não vai dar tempo de fazer. Ó, coloquem a número 14 e a número 15, eu vou falar a resposta já, tá? Aí, na aula que vem, eu termino a 12 e a 13. Número 14. Leia os períodos a seguir e assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Haverá em todo o território nacional vacinação contra a gripe H1N1. Vocês observaram que a pós-nacional está isolada por vírgula. Todos sabiam que, vírgula, naquele momento era melhor ir embora. Em conjunto, vírgula, o professor e os alunos estabeleceram normas para a turma. Vocês podem observar que em todo o território nacional deveria estar isolado por vírgula, porque está indicando um lugar naquele local.
Então, haverá o quê? Vacinação contra a gripe H1N1. Então, o termo em todo o território nacional está errado, tá? Então, na próxima aula, a gente continua. Questão 13, 14 e 15. Eu não vou falar a resposta, não, porque daí eu quero explicar. Podem sair, tá? Obrigada pela participação. Até a próxima aula. Estudem. Ah,